com mais 55 mil casos novos relatados em 24 horas. Alguns dias anteriores, o Brasil ultrapassa a marca de 1 milhão de casos confirmados pela pandemia do novo coronavírus, que cresce pelo mundo. Quinta-feira foi o dia com o maior número de casos novos, mais de 150 mil, revelou a Organização Mundial da Saúde. Na quarta-feira, foram registrados 166 mil, porque o Chile anunciou 30 mil casos antigos que não havia revelado anteriormente, com mais 1.221 mortes registradas em 24 horas, o terceiro dia seguido com mais de 1.200 óbitos. O total de mortos no Brasil chegou a 49.090, mais de 10% do total mundial, que se aproxima de 463 mil, num total de casos confirmados até agora de 8.776.000, com quase 55 mil casos graves e 4.628.000 pacientes curados. Os Estados Unidos têm o maior número de casos confirmados, 2.297.000, e o maior número de mortos, 121.407. Pelas projeções do Centro de Controle e Prevenção de Doenças, os Estados Unidos devem chegar a 145 mil mortes até 11 de julho. 8 estados americanos, inclusive a Califórnia e a Flórida, que têm grandes populações, bateram recordes de novos casos por dia. O Tribunal de Justiça do Estado de Oklahoma autorizou o presidente Donald Trump a realizar neste sábado um comício num ginásio de esportes fechado para 19 mil pessoas. Quem for terá de assinar um documento isentando a campanha de Trump de responsabilidade caso fique doente. Em mortos por habitante, o Brasil é o 17º do mundo. O presidente Jair Bolsonaro voltou a subestimar o risco da doença, declarando que pessoas jovens ou que a doença só ataca os idosos, ou só é grave para os idosos. Mas o jornal conservador americano The Wall Street Journal relata que a realidade nos países em desenvolvimento é diferente do que se viu nos países ricos. Nos Estados Unidos, 60% das vítimas da Covid-19 tinham 75 anos ou mais. Na Itália, 70% tinham mais de 74 anos. No México, só 17%. Na Índia, só 12% tinham mais de 75 anos. A metade dos mexicanos mortos pela doença tinham entre 45 e 65 anos. A média de idade dos mexicanos é 29 anos, na África, 20 anos. A França identificou 77 focos da pandemia depois do desconfinamento. São estabelecimentos de saúde, empresas e populações vulneráveis. O canal 12 da televisão israelense revela que pacientes que sobreviveram têm dores fantasmas, perda de memória, alterações de personalidade, fadiga extrema, problemas psicológicos e pulmonares. Israel teve pouco mais de 20 mil casos e 304 mortes até agora. Emergência de saúde pública na África ameaça os programas de vacinação e põe em risco milhões de crianças. Em 2018, a África tinha 8,5 milhões de crianças subvacinadas. Este número tende a aumentar na pandemia à medida que países com sistemas de saúde precários se concentram no combate à Covid-19. Também há uma rejeição a vacinas na África, porque o continente já foi usado para testar vacinas e medicamentos que causaram problemas de saúde em vez de resolver. Numa pesquisa do Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF, 55% das famílias ouvidas na Costa do Marfim rejeitaram a vacinação. Em abril, a OMS e o UNICEF alertaram que 117 milhões de crianças, entre elas 2/3 com menos de um ano, correm risco pela interrupção de campanhas de vacinação em 37 países. O impacto da falta de vacinas pode ser maior do que a doença do novo coronavírus de 2019, a Covid-19. Até agora, há 289 mil casos confirmados e 7.713 mortes na África. A tentativa de volta à normalidade criou um novo normal. Na Coreia do Sul, os estudantes são orientados a não conversar com os colegas nem antes, nem depois da aula, nem na hora do recreio. Nos Estados Unidos, alguns estados tornaram obrigatório o uso de máscaras em locais públicos. Os cinemas drive-in, onde as pessoas ficam dentro dos carros e sintonizam o som através de um canal de rádio, estão de volta.
Os restaurantes funcionam com a metade das mesas. As luvas descartáveis são recomendadas para comprar alimentos. O dinheiro em papel é cada vez mais substituído pelos cartões de crédito e de débito. Os elevadores devem transportar só 4 pessoas de cada vez, todas de costas umas para as outras, olhando para o canto. Como a Covid-19 pode ser considerada uma doença do trabalho, muitas empresas podem incentivar os empregados a continuar trabalhando em casa para não correr o risco de pagar indenizações em caso de doença ou morte. Numa teleconferência de 3 horas, os líderes dos 27 países da União Europeia não chegaram a um acordo para aprovar um programa de recuperação da economia de 750 bilhões de euros, quase 4 trilhões e meio de reais. Os países conhecidos como os 4 frugais, Áustria, Dinamarca, Holanda e Suécia, que também têm o apoio da Finlândia, resistem à proposta de conceder 500 bilhões de euros como ajuda direta e não como empréstimos. Os empréstimos teriam de ser pagos. A Itália e a Espanha, os países mais atingidos pela pandemia, seriam os maiores beneficiários desses empréstimos. Exemplo do Reino Unido, a dívida pública da França passou de 100% do produto interno bruto. A Apple fechou temporariamente 11 lojas que havia reaberto no Arizona, na Flórida, na Carolina do Norte e na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Entre as milhares de pesquisas em andamento pelo mundo para combater a pandemia, o Reino Unido está treinando cachorros para farejar pessoas contaminadas pelo coronavírus, farejar o vírus pelo suor. Em 83% dos casos, os cães identificaram quem tinha o vírus. Alguns cães acertaram 100% e os cachorros podem examinar até 250 pessoas por hora. Até o fim do ano, eles podem estar em ação nos aeroportos britânicos. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook. Também está agora no LinkedIn e no Instagram. Cuide-se, fique em casa se não tiver nada muito importante a fazer na rua. E muito obrigado.